passou lá, eu falei assim, o Senhor me deu uma palavra, que eu preguei há 2 anos atrás em outra igreja. Eu vou pregar, Bruno, eu só não sei aonde nem quando, mas a palavra é uma palavra de bênção, ela fala sobre adoração e chamado. E aí o Senhor preparou para que hoje eu estivesse aqui com essa palavra. Então, você que está em dúvida do chamado do Senhor, você que tem passado situação difícil aí, eu tenho algo da parte de Deus para te falar. O Senhor não esqueceu você, o Senhor conhece o teu endereço. Essa noite o Senhor vem confirmar o chamado dEle na tua vida, Ele vem confirmando a promessa de vitória na tua vida. O Senhor, nesta noite, Ele vem confirmando de que você é especial para Ele. E que, com certeza, essa noite você vai sair daqui com a vitória nas tuas mãos, amém? Sandra, o Senhor te mandou um recado. Ontem à noite eu estava orando, e o Senhor me mostrava você, e Ele falou para te falar assim, que Ele vai dar 360 graus na tua vida. O Senhor vai te dar vitória, porque Ele tem visto as tuas lágrimas e tudo aquilo que você tem passado. Então, para que você conte os dias, e você verá que o Senhor, Ele te ama e que Ele é Deus na tua vida. E pode se preparar, que o Senhor vai derramar abundantemente sobre a tua vida e vai te colocar para trabalhar na casa do Senhor. Há quem diga que você está na igreja de brincadeira, mas não é verdade. O Senhor também manda te dizer que Ele vai te colocar para trabalhar na casa dEle, porque você achou graça diante do Senhor. Amém? Deus abençoe. Abre a tua Bíblia comigo, querido, no livro de 2 Crônicas 5. 2 Crônicas, capítulo 5. Esse texto ele fala da inauguração do templo. 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 2. Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 2. Segunda Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa que foi no 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os vasos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois que se podiam contar, nem numerar, por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do tesouro, a arca do concerto do Senhor, ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas dos varais da arca se viessem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. Esteve ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito.
E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas. E os levitas, cantores de todos eles, de Asaf, de Heremã, de Jedutum, e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Fecha teus olhos, querido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, te engrandecemos, Pai querido. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de mais uma vez, Senhor, poder estar na tua presença, poder estar te louvando, poder estar te cultuando, ó Deus, poder, ó Senhor amado e querido, estar compartilhando da tua palavra. Meu Senhor, nesta noite, ó Senhor, nos rendemos diante de ti com temor e tremor, ó Deus, e queremos, ó Senhor, em nome de Jesus, invocar a tua bênção sobre este local. Senhor, abençoa a vida de cada um, Senhor, que a palavra, ó Deus, vai de encontro à necessidade, Senhor, de cada um que aqui está nesta noite, Senhor. Pai, desde já eu repreendo toda a obra do diabo, Senhor, todo espírito, ó Deus, tudo aquilo, Senhor amado e querido, que Satanás preparou, Senhor, para frustrar, Senhor, este culto, Senhor, para trazer incredulidade, Senhor, no meio do teu povo, Senhor, na autoridade do nome de Jesus eu repreendo, Senhor, eu declaro a tua autoridade neste local esta noite, Senhor, eu repreendo todo espírito de marasmo em nome de Jesus, Senhor, e Pai, Senhor, quanto a mim, ó Pai, me dá graça, me dá unção, me dá autoridade, sabedoria, Senhor, para ministrar, Senhor, a tua palavra para o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, o povo de Israel entrou em luta com o povo filisteu, perderam a batalha, o povo filisteu levou a Senhor para o arraial deles. Devido à desobediência do povo de Israel naquela época, o Senhor permitiu que a derrota chegasse até Israel. A arca do Senhor foi levada embora. Um instrumento que simbolizava a presença de Deus no meio do povo foi levado embora pelos inimigos. A arca de Deus chegando na terra dos filisteus provocou uma contenda no meio do povo filisteu. A arca não foi favorável ao povo, porque a presença de Deus não estava no meio daquele povo. Novamente, o que o povo filisteu fez? Pegou a arca, mandou de volta para o povo de Israel. A arca voltou novamente para as mãos do povo de Israel. Estava no meio do povo. Passou-se o tempo. Foi ungido rei. Davi foi colocado como rei diante do povo. E Davi intentou no seu coração pegar a arca do Senhor, o instrumento que simbolizava a presença de Deus, levar ela novamente para o seu lugar de origem, que era Jerusalém. No meio do caminho, na trajetória, um dos bois acabou balançando ali a carroça e a arca acabou deslizando. Colocou a mão e ali o Senhor se aborreceu e esse homem morreu. Temendo a
mandou que a arca fosse para a casa de Obed-edom, e a arca do Senhor permaneceu ali durante 3 meses na casa de Obed-edom. Diferente do que havia acontecido na terra dos filisteus, todo o tempo que a arca do Senhor esteve na casa de Obed-edom, houve prosperidade. Aquele local prosperou, porque a presença do Senhor era naquele local, a presença do Senhor era naquela casa e naquela família. Até que o mensageiro viu o que estava acontecendo, chegou ao rei e falou: ó rei Davi, a casa de Obed-edom tem prosperado, a casa de Obed-edom tem realmente presenciado a boa mão do Senhor no meio deles. E ali o rei Davi entendeu que era hora de novamente pegar a arca e voltar com ela para o seu lugar de origem, porque havia o desejo no coração do rei Davi de em todo o tempo agradar o Senhor, de em todo o tempo fazer aquilo que era bom e agradável aos olhos do Senhor. E ali o rei Davi, junto com toda a sua comitiva, junto com os sacerdotes, junto com os levitas, pegaram a arca e foram em direção a Jerusalém. E a palavra me assegura que, nesse trajeto, a cada 6 passos que iam levando a arca, ali os sacerdotes, a cada 6 passos, eles paravam, sacrificavam a Deus, louvavam a Deus e continuavam novamente, porque eles entendiam e compreendiam a santidade de Deus. Eles entendiam que o que eles estavam levando ali não era simplesmente um baú, não era um utensílio qualquer, não era qualquer objeto. Aquela arca ali, ela continha a presença de Deus, ela simbolizava a presença de Deus. Entrando na cidade, ali ia o rei Davi, arca diante da comitiva, dançando e pulando, devido à alegria que ele estava, a presença de Deus, do Espírito de Deus, porque o intuito dele estava chegando, conseguindo trazer novamente a arca do Senhor de volta para o seu lugar de origem. E é que no meio de todo esse processo, aparece quem no meio? Asaf. Essa noite eu vou falar um pouquinho sobre adoração, sobre obediência, sobre oferta, sobre dízimos, que quando a gente fala em oferta e em dízimos, é natural nós pensarmos primeiramente em dinheiro, mas oferta vai muito além do que dinheiro, muito além do que quantia financeira. O Senhor, Ele quer muito mais das nossas vidas. O Senhor, Ele não quer só 10%, o Senhor não quer só a oferta financeira. Realmente a nossa adoração. Porque a adoração, ela vai de encontro à obediência. E obediência, ela vai de encontro ao primeiro mandamento da palavra de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então, se você se coloca como adorador e você não consegue amar o teu irmão, então você não está no centro da vontade de Deus. Porque só é adorador aquele que realmente consegue amar. Só é adorador aquele que consegue perdoar. Só é adorador aquele que realmente consegue estar no centro da vontade de Deus, consegue se humilhar diante do Senhor, consegue reconhecer o senhorio de Deus na vida dele e consegue reconhecer que realmente Deus, ele é Senhor sobre tudo e todos, sobre o céu, a terra e também debaixo da terra. Naquele momento, amados, vinha o rei Davi dançando diante da comitiva do Senhor. Ali vinha o rei Davi se alegrando, e junto com ele todo o povo, porque era motivo de festa, a presença Deus estava voltando para a cidade. Vinha simbolizando prosperidade. A presença de Deus, naquela época, vinha e também nos dias de hoje, vinha dando a certeza de vitória. E nesse meio tempo, querido, saiu um menino
do meio do povo, correndo, consegue passar pelos guardas do rei Davi. E esse menino consegue driblar todo mundo ali no meio. Sai correndo, sai correndo. Esse menino se chamava Asaf. A história me assegura, a história bíblica me assegura que esse menino ele saiu correndo e se atirou nos braços do rei Davi. E ali no momento em que ele se atira nos braços do rei Davi, o Senhor derrama uma unção sobrenatural sobre a vida desse menino. Através da vida do rei Davi, o Senhor derrama unção sobre a vida de Asaf. Naquele momento, o Senhor muda a vida de Asaf. De Asaf, ele passa a ser aquele que foi tomado por Deus. Ele é conhecido como aquele que foi tomado por Deus. Naquele momento, Deus muda uma história. Naquele momento, Deus assegura um ministério. Naquele momento, o Senhor, ele dá certeza que um novo adorador, um novo ministro do Evangelho, um sacerdote levita, estaria se levantando ali para poder não só cantar na casa do Senhor, mas também profetizar na casa de Deus. Amados, eu não sei o que você tem pedido para o Senhor, eu não sei o que está no teu coração, eu não sei o estágio que você tem se encontrado, mas uma coisa eu tenho certeza, nessa noite o Senhor quer derramar sobre a tua vida, nessa noite o Senhor quer escrever uma nova história, nessa noite o Senhor quer confirmar o teu chamado. Porém, para que isso aconteça, para que haja um derramado do Espírito Santo de Deus, é necessário que você se coloque diante do Senhor com integridade. É necessário que você reconheça o senhorio do Senhor. É necessário que você esteja disposto a se dobrar diante do Senhor e se lançar nos braços do Rei, independente do que possa vir a acontecer lá na frente. Amados, o plano de Deus é maravilhoso. Não existe relatos na história que o Senhor fracassou em nenhum plano dele na vida de homem nenhum. O tempo passou, amados. Asaf cresceu. Queridos, alguém pode me arrumar um pouco de água, por favor? Obrigado. O tempo passou. Asaf cresceu. Casou. Teve 2 filhos. E ali começou todo o ministério dele. Asaf, ele cantava na casa do Senhor. A história fala que Asaf foi um dos levitas mais prósperos da época, porque ele reivindicava as bênçãos espirituais na vida dele, e o Senhor se agradava da pessoa dele e da conduta dele. Obrigado, pastor, Deus abençoe. E o Senhor se agradava da conduta dele e automaticamente ia abençoando a vida de Asaf. Automaticamente o Senhor ia derramando sobre a vida dele. Havia uma promessa. O rei Davi tinha no coração de construir o templo do Senhor. Porém, o Senhor chega para o rei Davi e fala: Davi, é válido o que há no teu coração de construir o templo para mim, para que me edifiquem louvores, para que a minha presença, a arca do Senhor, esteja constantemente dentro do templo. Porém, Davi, não serás tu que irás construir o meu templo, porque tu é homem sanguinário, tu é homem de guerra. Através da tua mão foram derramado muito sangue na terra. Porém, Davi, quem irá construir este templo para mim será o teu filho Salomão, a quem eu escolhi para edificar uma casa para mim. 1 Crônicas 29 vai relatando que o que Davi fez? Ajuntou o povo e começou a ajuntar ofertas para a construção do templo. Ali o rei Davi começou uma administração financeira, já preparando todo o terreno para que o seu filho Salomão viesse construir o templo para o Senhor. E ali, se você pegar 1 Crônicas 29, você vai ver tudo o que foi ofertado, não só da parte do rei Davi, da parte do reino dele, como também da área pessoal dele, como dos príncipes e dos povos ali vizinhos. O tempo passou, amados.
O rei Davi veio a falecer. Salomão assume o reino. E ali começa toda uma trajetória. Por volta de mais ou menos no 14º ano do reinado do rei Salomão, iniciou-se a construção do templo. Começou toda a construção do templo, todinha. A promessa que Deus havia feito estava se cumprindo. A inauguração do templo foi por volta do ano 961 a.C. Tudo aquilo que havia no coração do rei Davi estava se cumprindo pelas mãos do rei Salomão, seu filho. Porém, amados, como nada é fácil na vida do cristão, como independente de termos chamado, não quer dizer que nós estamos isentos de passar problemas, lutas, decepções. Nós não estamos isentos de sermos acometidos por uma enfermidade, nós não estamos isentos de uma bala perdida. Em todo aquele trâmite, querido, nesse meio tempo, já quase perto da sua aposentadoria, Asaf começa a ter problemas emocionais. Asaf começa a ter momentos de depressão. Se você for lá no Salmo 73, Asaf, ele escreveu 12 salmos, entre eles o Salmo 73. Salmo 73, ele narra a trajetória de um momento depressivo na vida de Asaf. Mas como pode um camarada tão abençoado, um camarada que ministrava na casa do Senhor, um camarada que profetizava na casa do Senhor, ter momentos de depressão, duvidar do cuidado de Deus na vida dele? É possível isso, amados, acontecer? É possível uma pessoa que tem experiências com Deus, consegue viver o chamado de Deus durante muito tempo e, de repente, se sentir desamparado? Pode isso acontecer? Mas como pode? Mas o Senhor não fez uma boa promessa nas nossas vidas? O Senhor não prometeu que iria cuidar das nossas vidas do início ao fim? O Senhor, quando não nos chamou para o ministério, Ele não falou que iria ser algo tremendo? Eu, quando fui chamado para o ministério, antes de chegar ao pastorado, eu tive várias pessoas profetizando que ia ser tremendo e tal, e Deus ia me usar de uma maneira sobrenatural, o chamado era na palavra. Só que também eu tive profecias nesse meio tempo, de que não iria ser fácil, que iria ter tempos de aborrecimento, iria ter tempos de lágrima, iria ter tempos de nunca mais, mas que quando tudo isso viesse a acontecer, que eu chegasse, olhasse para o alto e eu cresce que realmente Deus era poderoso e que Ele era sobre a minha vida. Amados, independente do que você estiver passando no dia de hoje, não perca o foco, não esqueça da promessa de Deus na sua vida. Continue crendo que o Senhor Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Você quer ver a glória de Deus? Começa a adorar. Você quer ver a glória de Deus? Para de reclamar e começa simplesmente a falar: Senhor, eu não entendo, mas Senhor, eu creio que Tu é Deus e Tu é poderoso, Senhor. Eu creio, Senhor amado, que vai chegar o tempo de eu realmente poder desfrutar do Teu melhor, da Tua bênção na minha vida. Amados, faz uns 2 meses atrás eu fui para o monte, foi eu, o Igor, César, Bruno e o Wagner. Tivemos uma experiência gostosa, particularmente, o Senhor falou muito comigo através da vida do César. Você quer saber o que é adoração? É você, no meio da dificuldade, conseguir adorar. É você estar perdendo e você estar falando: Senhor, eu te louvo. É você estar enterrando o seu ente querido e falar: Senhor, eu te glorifico. É você estar numa situação dificílima e você não dá liberdade para a tua boca murmurar.
Eu não vou entrar em detalhes, o César estava num trâmite do emprego e tal, e ele falou, pastor, acho que não vai dar para mim. E estamos subindo o morro, estamos conversando dentro do carro. Quando chegou lá em cima do morro, ele falou assim, isso ficou gravado, ele falou assim para mim, amém. Pastor, eu estou em paz. Se o Senhor me der esse emprego, eu vou louvar o Senhor. Se o Senhor não me der esse emprego, eu vou louvar o Senhor. Presta bem atenção, olha só. E o Senhor ouviu. Se o Senhor não me der esse emprego, eu vou louvar o Senhor. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais da minha vida, para me dar um outro emprego, para me dar um emprego melhor. Amém, querido. Amém. Deus abençoe. Foi cada um para o seu lado, um foi para o meio do mato, outro foi lá para o outro meio do mato, ele ficou lá perto do Igor e tal. E na hora de ir embora, o que me chamou a atenção, que aí eu fui a juntar, gente, vamos embora, o Wagner foi o primeiro a sair porque ia trabalhar e só ficou o restante. Quando eu fui chamar o Igor e o César, quando eu olhei o camarada, ele estava assim, ó, com a cara no barro, no meio do mato, de bruço, buscando a face do Senhor ali, orando. Você sabe qual foi o resultado disso? Isso era por volta de 10 horas da noite. No outro dia, por volta de 2, 3 horas da tarde, ele estava assim. E aí eu perguntei para ele, César, o que deu? Pastor, fui admitido. O homem desceu, já o dono da empresa desceu, e eu já estou admitido nessa empresa, foi uma bênção, glória a Deus. Você quer ver o favor de Deus na tua vida? Começa a buscar o Senhor. Você quer ver milagre de Deus? Abre mão das tuas verdades e daquilo que você, até o dia de hoje, vem segurando e começa a declarar o senhorio de Deus na tua vida. Você quer ver realmente o sobrenatural de Deus? Passa a buscar o Senhor de uma forma diferenciada, amados. Abre mão de tudo aquilo que você acreditava antes. Ser adorador é algo muito mais profundo do que você estar aqui na frente, cantar, levantar a mão, dar glória a Deus ou aleluia. Ser adorador é realmente você entender de que você necessita da graça de Deus na sua vida. Ser adorador, queridos, é realmente você entender a sua pequenez diante de um Deus maravilhoso, grande, que pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas, independente de tudo aquilo que estivermos passando. Amados, a situação que você passa hoje não é o que talvez o Senhor tenha determinado para a sua vida. Em toda a trajetória do cristão, há momentos de deserto, há momentos de decepção, há momentos de vitória, há momentos de prova, há momentos de lágrima, há momentos de ter que realmente buscar mais a face do Senhor. Porque nós estamos, queridos, numa fase de aperfeiçoamento. Essa semana, o Senhor chamou para junto de si o meu antigo líder, o camarada que foi o meu pai na fé, que pagou o preço para mim sair das drogas, o camarada que orou por mim, o camarada que chegou para mim e falou assim, eu paguei o preço por você, você está liberto em nome de Jesus. E isso há 27 anos atrás, o Senhor mudou a história da minha vida. Porque simplesmente o camarada se colocou na brecha e realmente era adorador. Esse camarada era o Pedro Luiz Pacheco, presbítero do Ministério Cristo é Resposta. Eu pedi oração por ele, o Senhor deu graça, mas o Senhor achou melhor essa semana recolher ele. Em todo o tempo, querido, eu aprendi com esse camarada a buscar Deus. Eu aprendi com esse moço a servir a Deus. E algo que vai ficar eternamente gravado no meu coração é que ele falava assim, Paulo, não se preocupe em agradar o homem, mas se preocupe em realmente se colocar como adorador diante do Senhor. Se preocupe realmente em chegar ao coração de Deus, porque se você conseguir chegar ao coração de Deus, então realmente os céus vão se abrir e o melhor de Deus virá sobre a sua vida. Amados, nessa noite o Senhor está te chamando para você se colocar diante do Senhor. Nessa noite o Senhor está pedindo para você abrir mão de tudo isso que você tem passado,
Deixa eu tratar, deixa eu cuidar da tua dificuldade, deixa eu ser Deus na tua vida, simplesmente me adore, simplesmente creia que eu sou Deus, simplesmente deixa eu trabalhar na tua vida, deixa eu fazer o sobrenatural na tua vida, porque eu quero derramar sobre a tua vida, mas para que haja um derramar do Espírito, que haja uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas, é necessário a gente descer, amados, é necessário a gente realmente reconhecer que nós não somos nada nem ninguém, que nós somos dependentes do Senhor, que nós precisamos desse Deus realmente. Amados, quando a palavra de Deus fala em ser servo fiel na obra, ela nos chama a responsabilidade para com o corpo de Cristo. Quando eu acabo me omitindo na minha função, na minha função de sacerdote, de atalaia, de diácono, de presbítero, de levita, o que acontece? Eu acabo interferindo no corpo de Cristo. Eu preciso entender que a adoração fala a respeito de conduta. Eu preciso entender que a adoração, quando o Senhor me chama para ser adorador, o Senhor não está só me chamando para eu ficar cantando. Quando o Senhor me chama para adorador, Ele está me chamando para também ofertar na casa dEle. Não só dízimos e ofertas. O Senhor está me chamando para ofertar a minha vida na casa do Senhor. O Senhor está me chamando para eu ofertar na casa do Senhor o ministério que foi me dado. Muitas vezes, amados, nós temos o chamado e a gente fica se omitindo no chamado. Sabe, eu vou andar até aqui, daqui para lá eu não vou andar. Isso não existe, amados. Eu confesso para vocês que tem hora que eu também pego corda. Tem horas que eu fico aborrecido. Mas nós temos que entender que nós somos servos. E o Senhor nos chamou para a grande obra dEle. Nós temos que entender, amados, que nós somos uma comunidade. E dentro de uma comunidade sempre vai haver problemas. É impossível, não existe ainda a igreja perfeita na face da terra. Não existe uma pessoa perfeita. Não existe um sacerdote perfeito. É Jesus Cristo. A única igreja perfeita que ainda não tem vai ser a que vai subir e vai se encontrar com o Cordeiro, que é a noiva de Cristo. Amados, eu preciso entender que eu tenho que ter uma maturidade cristã para eu poder continuar caminhando independente dos problemas. A minha conduta dentro do corpo de Cristo também é um louvor a Deus. À medida que eu chego, eu oferto na salva, também é um louvor a Deus. A forma como eu trato o meu marido também é um louvor a Deus. A forma como eu trato a minha esposa, o meu filho, também é um louvor a Deus. Não adianta eu chegar aqui em cima e pregar, e a minha conduta lá embaixo ser totalmente ao contrário. Eu tenho que entender, amados, que eu tenho que louvar a Deus, que eu tenho que me apresentar como adorador, desde o momento em que eu levanto até o momento que eu vou me deitar. Eu tenho que ser adorador dentro do carro, no meio do trânsito. Eu tenho que ser adorador no meu ambiente de trabalho. Eu tenho que ser adorador no meu casamento. Eu tenho que ser adorador na conduta com o meu vizinho. Eu tenho que ser adorador na preocupação com a necessidade do meu irmão, amados. Existiu um momento que Asaf, ele começou a olhar para o ímpio. Salmo 73, ele relata que Asaf, ele olhava para a prosperidade do ímpio e falava, mas como pode isso acontecer? Como o ímpio pode ser tão abençoado se ele não serve a esse Deus, se ele não perde tempo na casa do Senhor? Como pode o ímpio ser abençoado se ele não tem uma conduta com esse Deus, se ele não tem uma postura? Amados, é verdade que muitas vezes a gente olha para a vida do ímpio e parece que vai tudo bem, né? O carro dele não quebra, ele não perde o emprego, ele ganha
casamento dele é uma bênção, é tudo lindo, a esposa dele não fica doente, o marido não fica doente, o filho não vai para as drogas, o filho não dá problema, a filha não envergonha a família, é tudo passageiro. A palavra de Deus fala para olhar o ímpio, ele cresce como a erva no campo, porém daqui a pouco você olha e já não existe mais. Porém aquele que teme ao Senhor, esse será louvado. Aquele que espera no Senhor, ele vai alcançar vitória. Asaf, ele teve momentos ruins na vida dele. Momento esse que ele chegou a falar que ele não gostaria de estar na presença de Deus, que ele rejeitava estar na presença de Deus. Perto desse momento ruim, chega a aposentadoria de Asaf. Naquela época existia um decreto que todo sacerdote, por volta dos 65, 70 anos, por aí, ele deveria ser aposentado da sua função sacerdotal. E o que acontece? Asaf foi aposentado. Você quer ver matar um crente? Você não precisa fazer nada com ele. É simplesmente deixar ele de boca calada. Você mata um crente. Se você quer matar um pregador, deixa ele sentado na cadeira. Você quer matar um diácono, não deixa ele ficar na porta, você mata ele. É só você não deixar o diácono fazer a função dele, você acaba com ele. Quer matar o pregador? Tira ele, não deixa ele pregar. Não deixa o levita cantar. Não deixa ele falar do amor de Deus. Você mata o crente, você acaba com ele. Independente do tempo que ele tiver. Seja ele novo ou seja ele já velho. Amados, a sociedade fala que a pessoa de idade não tem mais o que oferecer. A pessoa, quando envelhece, ela não tem nada de bom. Vai dar problema, o velhinho vai dar problema. A palavra de Deus diz totalmente ao contrário, que os velhos terão sonho e profetizarão no meio da congregação. Eu não sei aonde você foi esquecido, mas eu tenho certeza de uma coisa que o Senhor manda te dizer. Ele conhece o teu endereço, Ele conhece o teu número de WhatsApp, Ele conhece o teu Facebook, Ele te segue no teu Instagram. O Senhor conhece a tua vida de ponta a ponta. O Senhor está chegando na tua casa aí. Você vai ver realmente a boa mão do Senhor chegando. Tem gente aqui dentro que tem unção para louvar e não louva porque não crê que Deus pode fazer. Tem gente que tem unção para pregar e não prega, porque não crê que Deus pode ser na vida dele. Tem gente aqui dentro que não caminha mais, porque não dá liberdade para o Espírito Santo levar ele do lado para o outro, porque não crê que o Senhor é poderoso para guardar a vida dele. Essa noite o Senhor está pedindo para você, filho meu, larga as tuas razões, deixa de lado a tua verdade, atenta à minha palavra, creia que eu sou Deus na sua vida, deixa de duvidar, deixa de fazer totalmente ao contrário daquilo que eu tenho te falado, deixa eu ser Senhor na tua vida, deixa eu te levar por caminhos que você não conhece. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu quero te abençoar, eu quero fazer muito além disso tudo que você está imaginando. Amados, o teu plano, ele chega aqui, daqui para cá. O plano de Deus é assim, na tua vida, daqui para cá e ainda mais. Acabaram com Asaf, no momento de depressão, aposentado, em casa, sem fazer nada. Eu fico imaginando Asaf pegando os instrumentos dele, que ele trocava 3 tipos de instrumento. Ele era o líder dos levitas na casa do Senhor. Eu imagino Asaf olhando os instrumentos lá parado, a estola sacerdotal dos levitas, roupa sacerdotal, parado. Ele louvava, mas não era a mesma coisa. Ele já não louvava mais na casa do Senhor. Haviam levantado outros levitas, queridos. A depressão tomando conta, a incerteza de que Deus ainda se preocupava com ele. Aquele momento de depressão, eu não sou ninguém, eu não sirvo mais para nada. O meu momento passou, eu estou esquecido, ninguém liga para mim. Eu estou no meio de uma multidão, mas ninguém me enxerga. Eu tento gritar, mas ninguém me ouve. Será que esse Deus realmente existe?
sobrenatural durante anos e anos, será que esse Deus ainda é na minha vida? Será que esse Deus ainda me ama? Eu pergunto, você crê 100%? Você crê que realmente Ele pode mudar a tua situação? Você crê que você pode chegar ao estágio do ministério que você espera? Ou você só sonha? Amados, eu imagino que Asaf ficava sentado na frente da sua casa, olhando quem passava, quem ia e quem voltava. Eu acredito, amados, com certeza não era esse louvor, mas Asaf deveria cantar mais ou menos assim no momento de depressão. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. Amados, Asaf ansiava pela chuva de Deus sobre a vida dele. Asaf ansiava pela graça de Deus sobre a vida dele. Talvez nesse momento você esteja pedindo para o Senhor, Senhor, derrama sobre a minha vida, derrama sobre a minha casa, Senhor, derrama sobre a minha família, e nada tenha acontecido. Amados, para que o sobrenatural de Deus aconteça, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Nós temos que se colocar na brecha, para que o sobrenatural de Deus venha e alcance todos aqueles que estavam ao redor, estão ao redor da gente. Nós temos que crer que realmente a boa mão do Senhor é sobre as nossas vidas. Nós temos que crer que o Senhor, Ele está ouvindo a nossa oração. Nós não devemos deixar de adorar em nenhum momento. Mesmo em meio à tribulação, nós devemos continuar adorando a esse Deus maravilhoso. Nós devemos continuar buscando a face do Senhor. Nós devemos continuar crendo que Ele é capaz de fazer até o morto ressuscitar da cova nos dias de hoje, amados. Porque nós não temos que temer aquele que pode nos levar para a cova, mas nós devemos temer aquele que está além da cova, que é o Senhor dos exércitos, amados. Por que então duvidar desse Deus se Ele tem cuidado das nossas vidas até o dia de hoje? Por que duvidar desse Deus se Ele tem sido bom conosco até o dia de hoje? Tudo na vida passa. Amados, o tempo passou. Asaf se encontrava naquela depressão. O templo estava para ser inaugurado. Todo o processo para que houvesse uma festa estava sendo preparado. O que o rei Salomão fez? Ajuntou todos os príncipes, autoridades da época, todas as pessoas importantes da região, e os convidou para estarem na festa de inauguração juntamente com ele. Porque Salomão, ele entendia que se ele conseguisse chamar todas as autoridades para aquele local, então o peso seria maior, porque ele não estava construindo um templo qualquer, ele estava construindo um templo para o Senhor dos exércitos, para o grande Deus, para um Deus maravilhoso. Amados, tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor, nós temos que fazer da melhor maneira possível. Se somos líderes de célula, nós devemos fazer da melhor maneira. Se somos líder de homens, devemos fazer da melhor maneira. Se somos líder de mulheres, da melhor maneira. Se somos pastores, não é que temos que morrer pela igreja, porque Jesus já morreu pela igreja, mas nós temos que se doar para as nossas ovelhas, nós temos que se doar para as vidas, muitas vezes perder, muitas vezes deixar de ganhar para que o nosso irmão, para que a ovelha seja abençoada. Muitas vezes nós temos que se colocar entre o lobo e a ovelha para que o Satanás não venha tirar a ovelha de dentro da igreja, amados. Essa é a função do líder, é perder para que o outro ganhe. Muitas vezes, amados, nós deixamos de ganhar, muitas vezes nós estamos madrugada orando, enquanto a ovelha está dormindo, para que ela seja abençoada no dia de amanhã. Essa é a função do líder.
Para que alguém seja abençoado, alguém tem que pagar preço. Isso é adoração para o Senhor. Isso é agradável aos olhos do Senhor. Amados, a adoração é algo tremendo. A adoração a Deus, ela vem focando a bênção de Deus. A adoração a Deus profunda, ela vem trazendo cura, ela vem trazendo libertação, ela vem trazendo mudança de história, ela vem trazendo libertação da alma. Você pode até não estar concordando comigo, mas algo você vai ter que concordar. Quando você estava numa situação difícil, que você achava que não tinha mais jeito, quando você parou de orar e começou a louvar, as portas do céu se abriram e o milagre aconteceu na sua casa. Essa é a realidade. Porque quando o crente que louva, crente que adora, Deus ouve. Crente que busca a face do Senhor em adoração, parece que o anjo ele é mais rápido. Parece que o anjo chega correndo. Amados, todo o trâmite estava feito. Os levitas se apresentaram diante do rei. Precisamos de todo o cântico, de todo o coral. Precisamos das músicas. Fomos a mostrar para o rei. Rei, aqui está, cantem para mim. E ali Salomão ficava ouvindo. Ainda não é isso que eu quero. Canta outra. Não, também não é. E essa, rei? Essa também não. E essa? Deixa eu ver. Ainda não é isso. Faz o seguinte, volta lá, compõe mais umas 2 ou 3. Quem sabe eu goste. Ia lá os levitas, voltavam e cantavam para o rei e nada. Até que chegou um momento que Salomão fala assim, mas espera aí, tem algo de errado. O que eu quero fazer para o meu Deus tem que ser algo tremendo. Tem que ser algo sobrenatural. Esse Deus, ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Esse Deus, ele merece o melhor, porque ele tem sido bom conosco. Ele tem sido misericordioso nas nossas vidas. Esse Deus, ele merece uma adoração, algo que seja quase sobrenatural, porque o sobrenatural vem das mãos dele. E ali o povo cantando, e nada. Mas, rei, não temos mais o que fazer. E ali o rei fala, eu lembro que quando eu era menino, que eu corria no interior do palácio, na sala do rei, diante do trono, ali havia um homem que cantava. Ele cantava e o meu pai, o rei Davi, ele se agradava. E era bom de ouvir o que aquele homem cantava. Aquele homem cantava, parecia que os céus se abriam. Quem era esse homem, rei? Nós não o conhecemos. Eu não sei, eu e o rei falando assim, eu não sei o nome dele. E outro falava, também não conheço. Até que se levanta lá de trás, um levita, já antigo, velho. Rei, eu sei quem é esse homem. Quem é esse homem? É Asaf, rei. Asaf, é isso. Era Asaf o nome dele. Manda chamar ele. Cadê ele? Quem é Asaf aí? Não, rei, ele não se encontra mais no nosso meio. Por quê? Ele morreu? Não. E onde que ele está? Chama ele, para que ele venha cantar. Para que ele venha ser levita na inauguração do templo. Rei, como tu sabe, existe um decreto que todo levita e sacerdote, todo ministro de louvor, quando chega na idade de 70 anos, ele deve ser aposentado. Asaf já é aposentado, rei. Ele não pode estar no nosso meio. E o que o rei faz? Faz o seguinte, eu vou mudar esse decreto. Eu sou o rei e eu posso. Manda chamar Asaf. Eu não sei, amados, qual foi o decreto na tua vida aí, contrário daquilo que você espera. Essa noite o Senhor está mudando. Muito decreto que Satanás falou sobre a tua vida, em nome de Jesus, o Senhor está mudando. O Senhor hoje, nessa noite, Ele vai te dar vitória. Nessa noite, o rei de Israel está falando assim, eu sou o Senhor. Eu vou mudar para que você veja a minha boa mão. Eu vou fazer o sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu vou mexer na tua situação financeira para que você saiba que eu sou Deus.
eu vou fazer muito além daquilo que tu imagina. Senhor dos exércitos é o meu nome. Rei de Israel eu sou conhecido. O rei manda chamar Asaf. Chega o mensageiro na casa de Asaf e bate. Asaf! Asaf! Asaf sai e ele vê o mensageiro do rei. Pois não, estou aqui. Asaf, o rei manda te chamar. Mas o que eu fiz de errado? Eu estou quietinho na minha casa aqui aposentado. O rei mandou te chamar por causa da inauguração do templo, Asaf. Ele mandou que tu saísse da aposentadoria para que tu possa voltar ao sacerdócio de levita para poder cantar na inauguração do templo. A história bíblica me assegura, amados, que o rei mudou um decreto que havia. O rei mudou todo um costume da época para trazer o homem de Deus novamente para a casa do Senhor. Foi o rei que mudou? Não, mas foi o Senhor dos Senhores mudando o coração do rei. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, que o Senhor, ele inclina o coração do rei para onde que ele quer, seja para a direita ou seja para a esquerda, amados. Eu não sei do que você precisa, mas eu sei que o Senhor vai mudar essa situação. Em nome de Jesus. Tanto tempo você orando, tanto tempo você buscando, tanto tempo você falando para o Senhor, mas Senhor, eu oro e não acontece. Senhor, eu tenho buscado e não acontece. Senhor, como eu tenho chorado diante de Ti, Senhor, parece que Tu não me ouve. E hoje o Senhor está mudando a tua situação. Num culto de domingo, frio adoidado, você poderia estar debaixo das cobertas, mas você veio louvar o Criador. E junto com o teu louvor também veio a tua vitória, em nome de Jesus. Pelo simples fato de você ter se colocado diante do Senhor, o Senhor desce do céu e resolve te abençoar nesse dia. Amados, o rei consegue o que ele quer. Asaf chega diante do rei. Rei, eu estou aqui. Asaf, és tu que cantava no tempo de Davi, meu pai? Sou eu, rei. Asaf vai e compõe um louvor para esse Deus maravilhoso. E Asaf sai da presença do rei. E o resultado da postura de Asaf está aqui, ó, no versículo 14. Versículo 13 e 14. A parte C do versículo 13. Porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. O que você tem para oferecer para o Senhor nessa noite? Asaf, ele ofereceu o melhor que ele tinha. Foi dada uma unção na vida de Asaf quando ele era menino. Hoje, naquela época, ele já velho. Porém, o coração dele não mudou. O mesmo amor, a mesma dedicação que ele tinha pelo Senhor quando era menino, continuava. O simples fato dele ser dedicado à palavra de Deus, às coisas de Deus, fez com que o Senhor se lembrasse dele mesmo na velhice. E o resultado foi que o Senhor se agradou de Asaf e a glória do Senhor encheu aquela casa. Você quer ser cheio da glória de Deus, amado? O que você tem para oferecer para o Senhor? Você está disposto a dar aqui para que a glória do Senhor venha sobre a tua vida? Você está disposto nessa noite a oferecer o teu marido, o teu filho, o teu ministério, o teu emprego, o teu casamento, para que o Senhor possa fazer infinitamente mais da sua vida? Asaf, ele ofereceu a Deus o melhor que ele tinha. Qual é o teu melhor nessa noite? Fica de pé, queridos. Em nome de Jesus. O grupo de louvor. Priscila. Amados, o pessoal vai cantar.
Eu gostaria que nessa noite você falasse para o Senhor a tua necessidade. Quando eles terminarem de cantar, eu vou orar. Se você achar por bem, enfim, aqui na frente, você se coloca diante do Senhor. Se você achar por bem também, ficar no seu lugar, fica no seu lugar. Mas eu gostaria de desafiar você nessa noite a falar para Deus: Deus, eu sou um Asaf da vida. Eu tenho um chamado, eu preciso de uma unção sobrenatural. Eu preciso, Senhor, que Tu derrame sobre a minha vida. Só que eu tenho vivido momentos que a minha terra ela é seca. Eu tenho vivido momentos de depressão, de angústia. Eu tenho vivido momentos de sentimento de derrota. Eu sou um líder. Isso é para você que está em casa também, querido, está assistindo a gente. Eu sou um pastor. Eu sou alguém, Senhor, que trabalha dentro da Tua casa. Só que a minha vida, Senhor, não tem refletido a Tua glória. Eu não tenho mais sentido a Tua presença. Então, estou te convidando nessa noite, amados, você colocar diante do Senhor a tua necessidade, a você fazer prova de Deus. O Senhor, Ele não esqueceu o endereço de Asaf. O Senhor também, Ele não esqueceu o seu endereço. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor queria que você ouvisse essa palavra. Porque a minha oração foi a seguinte: Senhor, faz com que todos esses que Tu queiras